Olá, bom dia. Bom dia, quarta-feira, 3 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um estudo aponta: os homens são os maiores consumidores de crack e de cocaína no país, mas as mulheres se viciam com mais facilidade. E você vai conhecer os supercomputadores que ajudam na exploração de recursos naturais. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Os homens são os maiores consumidores de crack e de cocaína no país, mas as mulheres se viciam com mais facilidade. 5 de cada 10 se tornam dependentes. É o que mostra um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Lucília experimentou crack ainda na adolescência e nunca mais parou. Hoje, aos 29 anos, a jovem que já passou por várias internações tenta mais uma vez nesta clínica particular na Grande São Paulo, que só atende mulheres. Agora, ela diz que será diferente. Dessa vez eu quis vir por livre e espontânea vontade, eu que pedi, eu que fiz o pedido de ajuda, eu tenho um menininho de 9 meses, um marido que me apoia bastante, né? Dessa vez eu quero fazer diferente. Os homens ainda são a maioria entre os usuários de cocaína e crack no país. Mas um estudo da Universidade Federal de São Paulo revela que há uma mudança no perfil dos dependentes químicos. O segundo levantamento nacional de álcool e drogas revela que 54% das mulheres que usam cocaína acabam viciadas. Entre os homens, o índice de dependência é um pouco menor, 46%. A pesquisa indica ainda que 4 em cada 10 entrevistadas alegaram usar drogas todos os dias ou pelo menos 2 vezes por semana. Já entre eles, o número de usuários cai pela metade. Para o coordenador do estudo, fatores hormonais também influenciam nesta maior dependência das mulheres. São vários hormônios, com certeza o estrógeno é um deles, né? Por exemplo, quando a mulher, antes da menstruação, ela pode ter tensão pré-menstrual. É essa sensibilidade que pode fazer com que a mulher reaja de uma forma distinta à cocaína, né? Quando o pai desta jovem soube que a filha usava drogas havia 1 ano, não hesitou. Internou a garota em uma clínica de reabilitação com o consentimento dela. Decisão fundamental para que o vício não se agravasse. Pretendo recomeçar a vida, né? Fazer tudo diferente. Começar a viver, ser feliz de verdade, porque eu estava vivendo num mundo de ilusão, que é o mundo das drogas. A procura pelos serviços de TV por assinatura aumentou 30% nos últimos 12 meses, mas também cresceu o número de reclamações. São mais de 15 milhões de casas com TV por assinatura em todo o país. O serviço cresceu 30% em 1 ano. Mas não faltam clientes insatisfeitos. Eu já tentei cancelar umas 10 vezes, mas eles não cancelam. Eles ficam enrolando e fica naquele empurra e nada acontece. Contratei o serviço e eles não foram instalar. Ontem eu faltei serviço, eles não apareceram. Instalaram, né? Depois passou uma semana mais ou menos, no máximo, não tinha sinal, não consegui utilizar de jeito nenhum. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o número de reclamações no setor de TV por assinatura praticamente dobrou em 1 ano. Em 2011, eram aproximadamente 6.600 ocorrências por mês. Agora, chega a 13 mil. Na lista de reclamações, as mais recorrentes são erros na cobrança das faturas, dificuldade de cancelar contratos e problemas com o aparelho ou com a qualidade do sinal. Para tentar resolver a situação, a Anatel convocou 5 empresas e cobrou uma solução. Participaram da reunião técnicos da agência e representantes da GVT, Embratel, NET, Oi e Sky. Todas as companhias receberam um balanço das principais reclamações e se comprometeram a apresentar um plano dentro de 30 dias para sanar os problemas. A gente está chamando aqui para que cada uma veja qual é o seu problema, onde é que ela está pecando e qual é a solução que ela apresenta para o poder público para que ela possa recuperar esse indicador no qual ela está falhando. Hora do esporte com Alberto Léo. Bom dia! Logo mais à noite tem Seleção Brasileira. É o segundo jogo da Superclássico das Américas, reunindo as seleções do Brasil e da Argentina. O jogo hoje
vai ser na cidade argentina de Resistência. Na primeira partida, o Brasil venceu por 2-1. É um jogo onde nós só temos jogadores que atuam no Brasil disputando essa partida. O Brasil vem com uma boa vantagem, joga pelo empate para seguir então e conseguir pela segunda vez esse troféu. Uma vez que no ano passado o Brasil também foi campeão dessa competição. Mas o mais importante a nível de seleção brasileira é que na semana passada o técnico Mano Menezes fez mais uma convocação. São 2 jogos que a seleção vai fazer nos dias 11 e 16, enfrentando na Europa as seleções do Iraque e depois do Japão. A grande novidade foi a volta de Kaká. Kaká não joga pela seleção desde a Copa do Mundo de 2010, desde aquele jogo contra a Holanda, quando o Brasil foi eliminado. Ele foi chamado uma vez no ano passado, mas ele estava contundido e não participou de 2 jogos amistosos da seleção brasileira. Na verdade, a volta do Kaká é principalmente pelo fato do Mano ainda não ter encontrado um líder dentro do campo. Aquele jogador mais experiente que possa passar uma tranquilidade para a equipe e brilhar um pouquinho mais. O Neymar, o Oscar, o próprio Leandro Damião. Kaká tem essa experiência, Kaká é um jogador muito disciplinado, Kaká realmente eu acho que vai cair muito bem nessa seleção brasileira. O problema é saber como ele está, depois de algum tempo parado. Está voltando bem agora, nesses jogos amistosos que o Real Madrid realizou. Aliás, recentemente, ele fez 3 gols no jogo amistoso. A expectativa realmente é de que o Kaká recupere a sua forma e que possa ser muito útil para a seleção brasileira nessa fase de preparação para a Copa das Confederações no ano que vem. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. O Tribunal Superior Eleitoral calcula que o eleitor levará 40 segundos em média para votar nas eleições do dia 7 de outubro. Nas últimas eleições para prefeito e vereador em 2008, o tempo médio foi de 31 segundos. E o TSE recomenda que o eleitor evite o uso de bebida alcoólica no dia da votação. Se for flagrado alcoolizado, o eleitor poderá ser retirado da sessão. A adoção da lei seca não é obrigatória. A lei seca vai vigorar durante as eleições em alguns municípios. Por uma questão de segurança, os horários da aplicação da lei ficarão a critério das secretarias de segurança pública de cada estado. Mochila, uniforme, estojo, fichário. E hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Mochila, uniforme, estojo, fichário. Você vai conhecer supercomputadores que ajudam, por exemplo, na exploração de recursos naturais. Uma pequena placa nas mãos, mas com uma capacidade gigantesca. Realizar até 5 trilhões de cálculos por segundo. Esta GPU, sigla em inglês para Unidade de Processamento Gráfico, tem cerca de 3.000 processadores. Só para se ter uma ideia, um supercomputador pessoal tem entre 8 e 12 processadores. No Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, professores e alunos contam com o apoio de uma avançada arquitetura eletrônica para o desenvolvimento de pesquisas. Somente este cluster, o nome dado ao aglomerado de computadores, reúne 600 máquinas trabalhando juntas o tempo todo. Sem isso, não haveria memória suficiente para armazenar tantos dados, nem o espaço físico necessário para montar os equipamentos, e ainda faltaria energia para abastecer o sistema. Toda essa tecnologia ganhou um impulso na indústria de videogames. O que poderia ser apenas uma brincadeira é a ferramenta utilizada para fazer a previsão do tempo, o estudo da expansão do universo e mapeamento genético. Este especialista espera mais avanços para que em 10 anos seja possível obter rapidamente o sequenciamento de DNA de um ser humano. Imagina se eu pudesse, em poucas horas, calcular o DNA de uma pessoa específica e com isso poder descobrir quais são as possíveis doenças genéticas que ela vai ter, o que ela pode ter e portanto, medicá-la corretamente, mas hoje nós não temos tempo computacional para isso. Os clusters baseados em GPUs ainda auxiliam na descoberta e exploração de recursos naturais. É o caso, por exemplo, da camada pré-sal. Para isso, a Petrobras investiu 15 milhões de reais no Grifo 04,
um dos 70 maiores e mais rápidos computadores do mundo. A quantia se torna irrisória quando se faz a conta. Esta super máquina poupa 90% de energia e consegue realizar funções que, sem ela, seriam executadas apenas com um poderoso centro de processamento de dados avaliado em 180 milhões de reais, ou seja, 12 vezes o valor gasto para montar o Grifo 04. A equação se fecha com a redução dos riscos e dos custos operacionais, além da economia de tempo para executar as tarefas. Isso permite que os nossos geofísicos gerem imagens mais precisas que vão ser usadas pelos geólogos e pelos engenheiros de reservatório ou para definir onde vão ser furados novos poços ou para definir como o petróleo que já foi encontrado vai ser produzido da melhor forma possível. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.